Aoba, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos trabalhar com arquivos, tá? Hoje vamos utilizar uma biblioteca para manipular arquivos e utilizar algumas APIs do próprio Windows, tá? Que são utilizadas aí no dia a dia por muitos usuários, beleza? Vamos conhecer hoje a FileInfo, TextReader, FileStream, Dictionary, mais o Dictionary Info e o Drive Info também, tá, galera? Todo esse conjunto de classes, eles ficam dentro desse namespace system.io, ok? O file e o FileInfo é uma classe que é utilizada para manipular arquivos. O file a gente pode criar, deletar, ler, verificar se o arquivo existe e etc. O FileInfo, com ele temos informações da estrutura, como tamanho, modificações, último acesso do arquivo, data, entre outras coisas, tá? O TextReader, ele é utilizado para que possamos ler o arquivo, né, ter acesso ao seu conteúdo. O FileStream ele realiza a leitura, né, de objetos do tipo string. Dictionary a gente tem acesso a pastas, né, diretórios que tem subclasses, subpastas. A gente consegue ter acesso a toda essa informação através dessa classe relacionada a pastas, tá? E o info, né, é utilizado também para ter informações da estrutura dessas pastas. Então um complementa o outro, ok? Já o Drive Info, a gente consegue saber através dele quantos drivers estão mapeados nesse computador, quantos drivers estão mapeados na rede, tá? Na pasta da rede. Então a gente consegue ter essa visão da infraestrutura de salvamento e da onde os arquivos estão, tá bom? Eu só estou dando uma entrada aqui relacionada a essas classes, mas vocês vão ver na prática a utilização das mesmas, tá bom? Bora lá? Eu peço que vocês se inscrevam e curtem caso gostem do conteúdo, tá? É uma honra ter vocês aqui e vamos embora. Eu abri aqui o projeto de estudo, né, do canal, que eu utilizo para a sessão de iniciantes. A gente utiliza aqui o .NET Framework, tá? 4.8.1. Só tem uma classe pessoa aqui, eu uso de vez em quando, mas a gente vai realizar as operações na Program, tá certo? Eu estou num projeto console apenas para mostrar de forma rápida e prática para vocês como operar, né, com algumas classes, alguns conteúdos e etc. Mas independente se é web, se é desktop, seja o que for, é a mesma ideia, tá certo? Aqui é só o back-end da coisa. A gente vai começar com a classe DriveInfo, tá? Depois vamos passar para File, tá? E depois a gente vai brincar um pouco com o StringWrite. E vamos colocar aqui um FileInfo, vai? Vai brincar um pouco. Fechou. Começando pela DriveInfo, o que seria isso? Esse cara, ele vai listar pra gente o mapeamento das unidades, né? Vamos supor que você tem a unidade X, Y, Z, K, W, enfim, você tem um monte, né, na rede, você tem um bocado. Você precisa construir um caminho sólido e de confiança. E para você construir esse caminho, você precisa dessa informação concreta, dessa informação real, tá? Então, para você listar essas unidades, você faz simplesmente isso, var. Deixa eu ver se já tem a biblioteca, ó, tá, já tem a biblioteca aqui, mas eu vou apagar para que vocês vejam na prática. Minhas unidades igual a drive info, ó. Na hora que eu selecionei, ele já jogou aqui o namespace, ó, system info. Aí tem aqui, ó, get drivers. Beleza. Vamos dar uma olhada no que trouxe pra gente. Vamos passar minhas unidades. Caso vocês não... Isso aqui é uma estrutura de repetição. Caso vocês não tenham esse conhecimento, eu vou deixar um card aí em cima a respeito de laços, loops, estruturas, enfim. Vamos dar uma olhada nesse cara. O que ele trouxe pra gente? Item.name. E vamos congelar a tela para que a gente veja o resultado. Read key. Beleza? Vamos startar aqui. Olha só, ele listou para mim C e D. Será que eu tenho C e D? Olha só, eu só tenho C e D no sistema. Então ele devolveu para mim certo. Por que isso é importante? Porque eu posso ver aqui, ó, que a segunda é a D. Eu quero esse caminho aqui, ó. Eu quero D, YouTube, arquivos. Deixa eu copiar aqui. Então vamos montar isso de forma segura. Como que a gente monta isso? Eu vou fazer de uma forma bem direta aqui, tá? Vou fazer var path igual a path.combine. Aí aqui eu vou jogar minhas unidades. Tem outras formas de você pegar o D ou o C, tá? Mas eu vou fazer aqui seguindo a linha das classes que a gente está vendo. Vou passar um, porque eu sei que é a segunda, ponto .name. E aqui eu vou passar isso aqui, ó.
tiro o D e passo a pasta. Beleza? Vamos saber se ele montou certo? Vamos colocar aqui path. E na real, já vou até passar o nome de um arquivo, arquivo gerado, teste.txt. Ele tem que montar esse cara pra gente, tá certo? Vamos ver. Olha só. Ele não jogou aqui o D pra gente, tá? Ele não jogou o D pra gente. Vamos entender o porquê. Vou colocar um breakpoint aqui. Ó. Olha só. Eu passei certo, mas ele já tem o barra barra. Então vamos fazer o seguinte. Vem aqui. Agora ele vai pegar certo. Olha aqui. O barra barra eliminou a informação do D. Agora eu passei correto e a gente já tem o nosso caminho montado, tá? Tendo o nosso caminho montado, a gente pode conhecer a classe file. Conhecendo a classe file, o que a gente vai fazer? Vai criar um arquivo, tá? Vamos colocar aqui file.create e vamos passar o caminho. Ele tem que gerar um arquivo txt nessa pasta. Vamos verificar se ele gerou? A aplicação ela vai executar e vai parar logo em seguida, tá? Vamos ver aqui se vai criar. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, parou no breakpoint, deixa eu tirar. Aí, ó, ele gerou o arquivo. Olha só. Tá vazio, porque a gente não passou conteúdo nenhum, mas ele gerou aqui na pasta. Beleza, conseguimos fazer o arquivo ser gerado. Mas a gente precisa que esse arquivo ele tenha algum tipo de conteúdo, né? Então, já que ele está criado, a gente já tem conhecimento de que ele está criado, vamos escrever um texto nele, tá? Vamos colocar aqui esse cara aqui, vamos passar o texto e vamos passar um conteúdo aqui. Estou escrevendo. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer? Beleza. Olha só, estou escrevendo. Então a gente conseguiu escrever no arquivo, tá certo? A partir do próprio sistema. Já que a gente escreveu, né, a gente adicionou esse texto, será que a gente consegue fazer outra coisa? Olha só, a gente tem outro cara aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Path. Segunda escrita. Vamos startar. Beleza. Ó, o que aconteceu aqui, galera? Essa é a diferença. Esse segundo aqui, write alt text, escrever em todo o texto, ele substitui o conteúdo da pasta. Agora esse segundo aqui, esse append alt text, ele não sobrescreve nada, ele adiciona. Vamos dar uma olhada, vamos comprovar isso? Nada melhor que a prática, né? Ó, olha só, segundo escrito, estou escrevendo. Então ele não deletou o primeiro conteúdo, ele adicionou, tá? Então esse cara aqui, quando vocês forem usar, tomem muito cuidado para não apagar o conteúdo do arquivo, tá certo? Utilizem esse se for o caso. Ah, mas eu queria pular uma linha, como eu pulo? Você coloca barra N, você pode colocar barra N, por exemplo. Olha só, colocando barra N, ó, ele pulou, tá certo? É um atalho interessante aí pra vocês, beleza? Deixa eu apagar aqui. Conseguimos. Só que seria interessante se a gente conseguisse ler, né? Vamos realizar uma leitura? Então a gente faz o seguinte, ó, file.read alt text. Aí a gente vai fazer o que aqui? Vai passar o path, tá? Passando o path, a gente vai dar um CWW. Vamos colocar aqui. E vamos executar. Opa, tenho que congelar a tela, né? Read key. Vamos lá. Olha só. Ele pegou justamente o conteúdo do arquivo. Segunda escrita, estou escrevendo, tá? Que foi justamente o que passamos aqui. Mas, se eu escrever um arquivo por fora, deixa eu apagar esses caras aqui, tá? Para ele não ter que escrever de novo. Deixa eu comentar. Vamos abrir o arquivo aqui, ó, e vamos colocar. Agora estou escrevendo por fora. Salvei, fechei e vamos realizar a leitura. Agora estou escrevendo por fora. Ele pegou. Então está linkado, tá certo? Está linkado tudo isso. Então a gente já leu e já escreveu, tá certo? Agora a gente vai ter as informações desse arquivo. Como assim? Lembra que eu falei que o file info, ele nos traz informação? Info file. Por exemplo, file info ponto, ó, ele não tem nada aqui, então a gente vai ter que instanciar. File info path. Aí aqui a gente vai ter uma enxurrada de informação. Por exemplo, o file info, a gente consegue o nome inteiro do arquivo e a hora da sua criação. Vamos dar uma olhada aqui, ele foi criado às 17h11, tá?
17h11. Então a gente vai pegar aqui o horário de criação e o horário de agora. Para pegar o horário de agora, a gente faz assim, horário, colocar completo. Data completa. Data com horário, beleza? Mais date time, now. Aí ele vai apresentar pra gente e a gente compara. Deixa eu colocar aqui, informação, arquivo. 2 pontos, mais, e vamos startar. Ó, esse é o horário de agora, tá certo? O dia, o horário, data, 17/12. E ele foi criado no dia 26, às 17h07. Aqui tá diferente, por quê? Porque a gente alterou, a gente escreveu, mas se a gente vir em detalhes, a gente vai ter essas informações, ó. Aquela é a data de criação. A data de modificação é 17/11. Então, são duas datas diferentes, a de criação e a de modificação, tá? Então, a gente consegue ter acesso à primeira data, beleza? Agora, vamos procurar mais uma informação aqui. Data de criação, vamos ver se tem... A gente consegue ter a informação da última vez que foi escrito e da última vez que teve acesso a esse arquivo. Vamos pegar a última vez que esse arquivo foi acessado, tá? Vamos rodar aqui de novo. Ó, a última vez que esse arquivo foi acessado foi às 17h13, que foi quando eu abri o arquivo para ver as informações, tá certo? Então, é basicamente isso, galera. O File Info, você consegue toda a informação do arquivo, até se ele existe, né? Quer ver? Olha só. Se ele existe, a gente consegue ter informação. Se a extensão, qual é o tipo de extensão desse arquivo, tá? Toda e qualquer informação que você precisar do arquivo, você encontra no File Info. Você instancia essa classe passando o caminho, tá? Tem uma coisa interessante aqui, que é a respeito da... Você consegue criptografar também. Tem uma enxurrada de conteúdo aqui bem interessante que você pode utilizar, tá? Para manipular o arquivo, para ter informações e etc. Beleza? Agora vamos para a próxima fase, tá? Já dei uma introdução boa aí para vocês. O String Writer, ele funciona basicamente igual a esses caras aqui, tá? Aqui é uma forma bem enxuta de escrever um arquivo. O String Writer, ele faz algo parecido. Ele escreve um arquivo, mas usando a classe String Writer. Vamos usar o using aqui, ó. var sw igual a new string writer. Aí a gente passa aqui o caminho, vírgula, passa como verdadeiro para adicionar, né? Que ele entende o quê? Que a gente não quer sobrescrever o arquivo. A gente quer também adicionar conteúdo nele. Então a gente faz isso aqui, ó, sw.writeLine. Porque quando ele for escrever, ele entende que ele não tem que substituir nada. Ele simplesmente vai adicionar mais um conteúdo, tá? Então vamos passar qualquer informação aqui. Qualquer informação para não substituir nada. Beleza, deixa eu apagar isso aqui. Ou seja, ele vai adicionar, ele não vai apagar. E ele vai para a próxima linha, aliás, ainda, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Qualquer informação para não substituir nada. Agora, se eu passar como falso aqui, olha o que vai acontecer com aquele arquivo. Beleza? Apagou tudo. Entendeu? Então, você pode... A vantagem de você utilizar dessa forma é que quando você usa a diretiva using, ele abre o arquivo e fecha. Você não precisa chamar sw.close, tal, sw.dispose. Você não precisa, porque o using ele já faz isso de maneira automática. Ele já entende que você só quer realizar a leitura para escrever e logo em seguida ele fecha o arquivo automaticamente, tá bom? Ele libera todos os recursos, beleza? É o seguinte, galera, a gente vai brincar um pouco com pastas, tá? Deixa eu apagar. Vamos lá. Director, ponto. Olha só. A gente consegue criar um diretório, a gente consegue apagar uma pasta por completo aqui. A gente consegue calcular os arquivos, né? Receber os arquivos, não só arquivos como pastas também. Vamos fazer um teste, tá certo? Vamos pegar aqui, vamos passar um caminho e vamos ver os diretórios que serão listados, tá? Eu não vou usar o path que a gente construiu, vou colocar aqui var director, vou colocar aqui, ó, var pastas igual, e vou passar o caminho aqui. Deixa eu passar um caminho aqui, tem arquivos, vou passar D YouTube, melhor, D YouTube. Vou passar esse caminho,
para vocês verem o que vai acontecer. Aí a gente vai listar pastas for each. Vamos listar cada item e vamos congelar a tela. Olha só, ele pegou todos os caminhos existentes naquela pasta. Vamos conferir? Ó, arquivos, operações simples, projeto estudo, projeto webcam e simple web API, tá? Então ele listou pra gente tudo, tudo. Ah, mas ele listou pastas. Eu quero que ele liste arquivos. Vamos fazer um teste então. Olha só, que legal. Tem a pasta de arquivos, onde tem aquele arquivo teste que a gente criou, né? Aí aqui tá enumerate files. Olha só, ele vai listar um arquivo só porque é o único que tem. Tá vendo, ó? Arquivo gerado, teste.txt. Então, é uma forma aí de você pegar arquivos numa pasta de uma maneira muito simples e muito fácil, tá? Através desse método. Ele gerencia muito bem o controle de pastas dessa classe, tá certo? Vamos dar uma olhada em mais alguma coisa aqui? Olha só. A gente consegue verificar se uma pasta ela existe ou não, consegue também criar um diretório que não existe, a gente consegue deletar. Vamos ver se tem mais algum recurso aqui que a gente pode utilizar. Ó. Ele também tem as informações do Directory Info, né? Que ele pega o tempo de criação, pega aqui todos os arquivos, tá certo? Tem muita coisa aqui, galera, que você pode se informar a respeito que acaba sendo bem útil para vocês, tá? Eu só peguei os principais aqui, que é o que a gente mais utiliza. Por exemplo, antes de você criar um arquivo, é interessante que você verifique se a pasta existe. Não tem como você criar um arquivo se a pasta não existe, correto? Então a gente faz o seguinte, ó. A gente criou no The YouTube arquivos, né? Olha só. Vamos criar uma validação aqui. A gente quer saber se esse cara existe, tá? Se, peraí, pasta existe, ó, pasta existe, se for verdadeiro, ele vai criar o arquivo, file, create, e a gente passa o path aqui. Se o arquivo não existir, a pasta não existir, ele tem que criar, correto? Ele tem que criar. Ó, deixa eu pegar aqui. Aí ele vai criar e logo em seguida você pode criar o arquivo. Tá? Eu fiz bem porco aqui, mas é que isso aqui é uma medida interessante. Muitas das vezes quando você deixa como fixo a criação de um arquivo no sistema, pode acontecer do usuário apagar a pasta. Então quando ele for criar, eu vou até provocar um erro aqui, olha só. Eu vou criar um arquivo em que a pasta não existe, tá? Arquivo gerado, vou apagar esse cara e vou apagar a pasta arquivos. Olha só o que vai acontecer. Vou startar. Não criou e ele vai parar aqui, olha só. Não foi possível localizar uma parte do caminho. Isso acontece muito, galera. Então, qual que é a abordagem correta aqui? Primeiro, a gente tem que conferir se a pasta, se o diretório, ele existe, se o diretório existe, tá? Então, como a gente faz isso? A gente coloca um if, aí a gente pega director.existe e passa o caminho. Se existir, ele vai criar o arquivo. Se não existir, ele vai ter que criar o diretório. Vamos dar uma olhada para ver se ele cria a pasta para a gente. Olha lá, ele criou a pasta para a gente. Ele criou a pasta para a gente. Só que aqui ele entendeu que a pasta, que o nome do arquivo era outra pasta. Por quê? Porque a gente passou aqui ó, no Create Directory o nome do arquivo. Então ele entendeu como uma pasta. Nesse caso, a gente tinha que fazer isso aqui, ó. Get, deixa eu ver, path, ó.
get directory name. Aí a gente passa o path. Aí ele vai criar correto agora. E depois a gente pode criar o arquivo, tá certo? Olha só, vou apagar esse cara e vou apagar esse cara. Não existe, né? Olha só. Gerou a pasta arquivos e dentro de arquivos ele gerou o arquivo texto, tá certo? Então essa é a abordagem correta, tá? Aqui é interessante você colocar um loop, né, para ele voltar e tal. Ou você, se você não se importar em chamar novamente o mesmo método 2 vezes, você pode fazer assim também, tá, galera? Tem várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Vai de acordo com cada um aí, tá? Mas eu acredito que eu fui aqui bem simples e prático, né, em relação a algumas classes. Deu para brincar um pouco e espero colaborar com vocês. Muito obrigado e até a próxima.